E aí, pessoal? A aula vai ser um pouquinho diferente porque eu vou começar a transmitir aqui. E o assunto da aula de hoje, justamente, é uma introdução ao período da realeza, república e império. Eu não vou me atentar ao império agora, mas vou principalmente focar em realeza e a questão da república. E aí, pessoal, como eu já vinha contando para vocês aquela história, né, do surgimento de Roma. Temos Rômulo e Rêmulo. Então, aí, justamente, aquela história da loba que amamentou os meninos, que aí depois eles crescem, são cuidados por pastores e vão e acabam sabendo a história verdadeira, né? E vão confrontar o seu tio para poder tomar o território que era do seu avô e devolver para ele. E aí eles fundam uma cidade, né, que vai ser justamente Roma. E aí, né, nesse processo, vamos ter que Rômulo mata Remo, e aí Rômulo se torna, como está escrito aqui, ó, o primeiro rei de Roma. Então temos essa como a questão, tá? Porque uma coisa que vai estar acontecendo bastante nesse período é muita instabilidade política, justamente porque no começo era uma galera que queria ser ditadora e começava a ser rebelde, e aí nisso implementava uma ditadura. Uma hora ou outra vinha um cara, assassinava e envenenava o cara. Enfim, Roma é uma bagunça. E aí, com isso, justamente, vamos ter, né, várias fases. Tanto que a primeira é que Roma, ela institui uma monarquia, né, que vai ser, no caso, esse período da realeza. Porque, justamente, eram os reis que estavam assumindo. E aí, nisso, iremos ter esses 7 primeiros reis aqui: Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. E aí, pessoal, desse período aqui que a gente pode tirar justamente é que vão acontecer vários tipos de batalhas, confrontos, né? Roma vai começar a ter um aumento não tão significativo assim, porque uma das coisas principais que vai ter um aumento significativo que vai ser a partir da República e, por fim, no Império, um aumento do seu território. E aí teremos também que nesse período foram se construídas várias muralhas, começou também a ter as ruas calçadas, vai começar até mesmo ter redes de esgoto. Então vamos ter justamente a questão desse desenvolvimento, né, que vai acontecer em Roma. E aí, ó, nesse período justamente vamos ter que o rei, ele vai ser uma espécie de juiz supremo, né? Cada rei que assume aí, né, vai ter as suas funções, né? Tanto de juiz, como a sua função também de comandante militar. Então, ele tá mandando tudo ali e ainda por cima, né, tá controlando ali como sacerdote. Então, controla a religião. Então, começa a controlar tudo. Lembrando, pessoal, mais uma vez também, que Roma, ela vai ter justamente a sua religião politeísta. E o que é isso? Acreditar em vários deuses. Então, temos essas grandes características aí em relação a Roma. O rei também vai estar propondo suas leis, está controlando tudo ali e está no poder. E aí, justamente, pessoal, um ponto a se destacar também é que começou a se ter um confronto entre os reis de Roma com a aristocracia. E aí, justamente por causa disso, dessa questão ditatorial que estava acabando de se propagar, vai acontecer isso aqui, ó, a república, porque justamente vamos ter a elite tá ficando insatisfeita. Por isso que a república nesse período é chamada justamente aqui, ó, poder dos melhores. Por isso a República Romana era uma aristocracia. Porque justamente quem estava ali na República, né? Quem estava ali adotando ao poder era uma elite, né? Então eles estavam ali no comando. Tinha, no caso, nesse momento, 2 cônsules, que vai ser, que vai ser como se fosse justamente o próprio presidente, né? Na época, assumindo essa figura assim, mas na época não se chama esse termo, tá? É um cônsule. E aí, justamente no caso, vai ser 2, tá? Um que vai ser o chefe militar e o outro que é um chefe administrativo para poder organizar as coisas, né? Mais burocráticas. E aí, eles são ambos eleitos pela Assembleia Centuriana. E essa justamente vai ter a discussão, então, de vários tipos de projetos, criar leis, tá? E aí, justamente,
Normalmente sempre quem era escolhido era a galera elite, a galera que tinha dinheiro, e os pobres que estavam para lá e que não estavam nem aí para os pobres. E aí justamente isso começou a trazer várias revoltas, porque se a gente for entender um pouquinho da pirâmide hierárquica que temos em Roma, obviamente que vamos ter num topo, né? Obviamente a elite, e lá embaixo, cadê a plebe? A plebe é a galera que estava lá sofrendo, que não tinha justamente uma valorização, né? Eram os esquecidos. E aí, justamente, pessoal, se essa plebe ela tá sendo esquecida, tá trazendo muita revolta, tá? E essa revolta, justamente na plebe, vai trazer justamente motivos para que eles começassem a se ir contra ao, então, sistema republicano, porque eles não tinham várias coisas. E ainda por cima, a galera que era veaca, ela não devia e não pagava. Então, justamente era a galera devendo, devendo, devendo. E cadê que pagar? Pagar que é bom? Nada. E aí, o que acontecia? Você virava escravo por dívida. Então, olha aí o problema também, né? Tínhamos vários devedores, tá? Lá em Roma. A galera não pagava, né? Lá inteligente. Comprava e não pagava, virava o que escravo. Então, aí eles tinham muita. A plebe tinha muita falta de direitos, justamente porque muitos acabavam se endividando, não tinha realmente leis escritas, e aí, justamente, eles eram obrigados a lutar em guerra, mesmo que eles não quisessem. Então, aí começou a se ter, justamente, a partir do século V, uma ameaça dos plebeus, que eles começaram mandando a ideia: olha, para a elite, ou vocês começam a ter leis escritas e botar direitos para a gente, porque nós também somos povo. Ou a gente vai fazer o que tá aí, ó, que eu grifei. Fundar uma nova cidade, né? Então, isso aí, pessoal, era tenebroso, tá? O que é que vai acontecer? Aí ele vai falar, não, beleza, claro, vamos atender às suas ideias, né? E aí começou, né? Temos essas 4 coisas principais que aconteceram aqui, justamente. Vai-se, então, representar uma parte do Senado, né? Que é onde acontecia a votação das leis também, né? Já que o Senado era também ou chamado de Senado ou Conselho de Anciões, justamente porque lá eles iam estar estabelecendo as leis romanas, tá? E aí também na época da realeza eram eles que escolhiam o rei. Então aí justamente esse Senado aqui vai ter uma parte, tá? Que vai receber uma parte para o tribuno da plebe. Então, antes que era só uma galera que era rica, vai começar então a ter agora a sua participação. Vamos ter uma parte deles que vai ser destinado somente para o povão, para a plebe, os plebeus. E aí, justamente, eles teriam qualquer tipo de capacidade de vetar, né, qualquer tipo de decisão que fosse contra eles. Aqui, ó, justamente, ó, qualquer tipo de violência e poderes especiais para cancelar qualquer decisão do governo que prejudicasse o interesse daquela classe. Então, se acontecesse de ter alguma lei que proibisse a plebe de fazer alguma coisa ou que prejudicasse a plebe, eles falavam, ó, não, meus amores, pode cancelar essa lei. Outro ponto também é que agora vamos ter uma coisa muito importante que é a lei escrita. Porque lei falada, a pessoa pode trocar a qualquer momento, né? Ah, eu não falei isso não, gata. Cancela, não falei isso. Eu falei isso, isso e aquilo. Agora com a lei escrita, quero ver que então vai poder dizer o contrário. E aí com essa lei escrita, vamos ter também a lei de 12 tábuas. Essa lei de 12 tábuas aqui e a lei Canulela vai permitir várias coisas, tá, para a plebe, dando a maior liberdade, como também o casamento de patrícios e plebeus, porque se a gente for olhar justamente a pirâmide hierárquica, o patrício está ali no topo, embaixo vem um cliente, depois vem um plebeu e depois, por fim, vem um escravo. Então, aí, justamente essas leis, elas vão começar a trazer, né, coisas escritas, tá? E vão começar a trazer um pouco mais de liberdade para essa classe que está aí. Outra coisa também é que agora as eleições vão ter também algumas eleições que os plebes vão começar a participar. Não era agora somente a aristocracia, não era somente justamente o povo rico. É sim agora os plebeus. Então aí, ó, vamos começar a ter o primeiro cônsul, que no caso vai ser um plebeu. E ainda temos também que a lei ela vai proibir então a escravidão por dívida. É agora que a galera vai começar a ter ver.
E aí, pessoal, tudo isso aqui tá acontecendo nesse território aqui, ó, tá vendo? Então, justamente, dá pra ver que eles dominaram toda a Península Itálica. E ainda por cima, trouxeram vários tipos de riquezas, né? Começaram a enriquecer, porque justamente quando eles estavam justamente ali naquela região, quando se tinha escravo por guerra, o povo que perdia, né? Olha, dava o vral na riqueza da galera. E independente de quem você fosse, meu amor. Se você tá aí nessa região, foi uma região que foi dominada e você perdeu seus bens, meus amores, ia todos para os romanos, tá? Então aí, pessoal, dá para notar um pouquinho aí da sociedade romana. Na aula de hoje eu não vou me estender tanto em relação à economia, tá? Mas vou começar então falando sobre a sociedade. E aí, pessoal, justamente a sociedade romana. O que que a gente vai ter? Essa sociedade romana, pessoal, a gente não pode dizer que ela é uma sociedade escravista, tá? Ela não é escravista. Justamente por quê? Porque isso não fazia parte da cultura deles. A escravidão vinha referente justamente à questão de invadir uma terra. Eu vou fazer o que com aquela pessoa? Se eu não escravizar ela, essa pessoa ela pode vir e me atacar. Então, tipo assim, não tinha essa cultura de escravidão em si. Eles não escravizavam porque, tipo, estavam inferiorizando algum tipo de característica daquela pessoa. Não era parte da cultura deles. Então, justamente, a gente não pode dizer, tá, que Roma fazia parte de uma sociedade escravista. Tanto que temos, ó, vários escravos que são letrados, porque aí eu cheguei ali e invadi aquela região, se tornou escravo, tá ligado? Ou, por exemplo, na época eu sabia que era escravo por dívida. Gente, olhem, não tem, não. Escravo é qualquer um. Invadir ali é meu, agora a pessoa que tá ali é minha. Então, vamos ter pessoas que vão trabalhar com coisas domésticas, com construções de obras públicas, né? Estilo rua, praça, enfim. Vamos ter até mesmo aqui em Roma os primeiros professores, né? Os pedagogos, que vão fazer a função também de educar as crianças e as famílias romanas. Então, temos isso aí muito comum. Outro ponto também que vamos ter escravos que vão fazer a função de gladiador. Isso aqui, minha gente, é uma coisa, eu acho que todo mundo já viu em filme, tá? Gladiador, pessoal, justamente é isso aqui, ó. É a galera que ia lá para lutar. Tem muito disso em filme, como se de Roma. Então vamos ter justamente, pessoal, vários tipos de gladiadores aqui, tá? Esses gladiadores aqui, eles vão fazer o papel de entretenimento do público. Atualmente temos o quê? O palhaço, né? Mas naquela época não. Naquela época vamos ter os gladiadores. Lembrando que isso aqui é tudo, né, antes de Cristo, tá? Então aí, ó, os gladiadores vão estar surgindo para entreter o público. E para onde é que eles vão? Eles vão justamente para os coliseus, tá? E era muito comum uns se enfrentar aos outros gladiadores, ou se não, ó, enfrentar justamente, ó, animais selvagens como leões e tigres. Isso era bastante comum, por quê? Temos que ter entretenimento. Naquela época não tem tecnologia, eu vou fazer o quê? Se não tem tecnologia, eu vou então justamente vou pegar um escravo, jogar ele dentro de um coliseu, tá? Que é uma construção, ela vai mostrar pra vocês como é que era um coliseu, tá? Hoje também temos um coliseu bem famoso. Então aí, ó, joga dentro do coliseu e é isso aí, ó. E vai lutar até a morte, boizinho. O que sobrar é o felizato que vai ficar vivo e vai continuar nesse processo, tá? E aí, pessoal, justamente como Roma estava invadindo, olha o território de Roma. Roma invade demais, galera. Começa a invadir, como é que se invadir, tá? Tanto que Roma, ela se expandeu até uma situação que ela fez influência para se propagar vários tipos de religião, como foi a religião católica, tá? E aí, pessoal, Roma chegou um momento que cresceu tanto que aí, o que eu falei pra vocês, o que a galera que perdia era escrava, tá ligado? Então, se a galera que perde vira escrava, começa a se crescer o grande número de escravizados. Então, pensa aqui comigo, olha aqui comigo. Eu prefiro, vamos lá, a sociedade romana é melhor você pegar um escravo, botar para trabalhar, ou é melhor você, então, pagar uma pessoa para trabalhar? Pela lógica da sociedade romana, galera, e não só a sociedade romana, tá? Porque isso aqui aconteceu no período da colonização no Brasil e da América Latina por inteiro, né? O que vão fazer? É melhor o escravo. Elas achavam melhor, né? Eles e elas, enfim. Achavam melhor pegar esse escravo aqui, botar para trabalhar aqui é de graça. O que vai acontecer? A sociedade romana vai começar tendo crises econômicas, galera. Por quê? O rico continua rico,
tá vendendo lá seu produtinho, ó, supimpa maravilhoso, botando o escravo, né? Ele bota o escravo que é por guerra, tá? E vida já acabou, né? E aí, pessoal, essa galera o que é que vai fazer? Vai ter dinheiro, continuar tendo dinheiro. Mas e aquela galera que é o comerciante, o pequeno comerciante, que trabalhava para esse Patrício? E aí, sem emprego, o que é que faz? O nível de desempregados em Roma alarmante, vai começar a crescer demais. Então, esse o número de galera que tá ali crescendo na pobreza tá piorando. A realidade tá ficando injusta. O que é que vai acontecer, galera? Justamente vamos ter alguns ou outros pequenos proprietários que vão começar a ter realmente, né, algum tipo de destaque, que vai conseguir se destacar, vai receber então uma outra classe social, que é então os cavaleiros. Não é porque ele era honrando, não, isso aí é só na Idade Média, que é uns aninhos ainda, viu? Na frente. O cavaleiro, nessa época aqui em Roma, é justamente a galera que vai enriquecer do artesanato e vai ter a condição de comprar um cavalo, gente. Então ele compra um cavalo. Então, justamente se ele tá com essa realidade, ele tá ficando, né? Não tão rico, né? Mas ele tá tendo uma condiçãozinha até que legalzinha, tá? Então, ó, para essa realidade que vamos ter, vão surgir duas pessoas, tá? Dois irmãos aqui, ó, Tibério e Caio Graco, vão ter grande destaque e vão começar a se preocupar com o povão. Por quê? Se a galera tá sem emprego, ela tá passando fome, galera. Então, aí, justamente, vamos ter primeiramente Tibério, tá? Ele vai se eleger pelo tribuno da plebe, vai se tornar um cônsul, tá? E ele vai formular a lei agrária. Essa lei, justamente, vai dizer o seguinte, ó, dando aos lavradores empobrecidos o direito de cultivar por conta própria as terras do Estado, para que garantisse a sua própria sobrevivência, tá? Só que, né, eles se manterem vivos, venha cá. Filho, você se é pobre, venha cá, planta aqui na terra do Estado, coma, você tem o que comer. Mas ó, quem não vai gostar? A aristocracia, né? Os ricos não concordam de jeito nenhum. E aí o que vai acontecer? Justamente no tumulto que vai acontecer é que Tibério vai ser morto. Gente, o que eu falei pra vocês é um matando o outro, gente. E aí, com isso, vamos ter, né, o irmão de Tibério, vamos ter Caio Graco, que ele vai assumir, então, o poder também pela tribuna da plebe, né? E aí ele vai fazer duas leis muito importantes para tentar combater essa miséria que o povo estava instalado, né? Estava instalado no povo. Que é justamente a lei do trigo e a lei fumetária. Essa lei aí, né, diz o seguinte, ó, que oferecia aos pobres o direito de comprar trigo por um preço menor. O que é que isso vai ser contra? Contra justamente a elite, galera. Porque a elite quer ganhar dinheiro, então é um problema. E aí, justamente, ó, essa prática também tentou implementar a lei agrária. A lei agrária realmente é dar terras para essas pessoas mais pobres, tá? Mas, justamente, Caio também vai ser morto, né? Por um escravo, porque ele pediu, né? Ele fez, pô, não tô conseguindo, coitado, gente. Os meninos tentaram, né, justamente trazer uma maior liberdade pro povo, né? Uma maior ajuda pro povo, que ninguém tava nem aí pra eles. E aí, Caio, ele não consegue suportar tanta pressão da elite em cima dele. Ele vai pedir, então, pra um escravo matar ele. Então, tipo, tinha, assim, pessoas que já vão tentando ajudar a população, já que temos muitos escravos, né? Trabalhando de graça, porque é escravo. Mas, enfim, é luta, é chão. Política eu também não vou me atentar hoje, vou deixar para uma outra aula. Mas assim, pessoal, em relação, né, à cultura grega, à cultura romana, gente, a cultura romana, ela sofreu muita influência da cultura grega, tá? É tipo aquela coisa que você fala assim, olha, copia, só não faz igual. Mas aí, temos sim, realmente, algum tipo de semelhança, tá? Aqui, ó, com os gregos, tá? E aí, pessoal, em relação ao casamento, gente, no casamento, acontece o que é chamado de acordos contratuais, tá? Aí o pai da noiva que vai escolher, né, o futuro marido dela, né? E aí vai ser selado isso aí. O pessoal faz um banquete, faz uma festa, tá? Pra justamente ter a união entre as duas famílias, tá? E aí a esposa, ela vai e começa a morar na casa do marido. Assim, não é tão diferente assim como a gente vê hoje em dia, tipo, de ter festa, né? Não. Escolher o pai que escolher aí já é diferente, né? Mas a gente vai ter festa, né, também. Eles vão morar juntos, enfim. É toda uma festa que vai acontecer para mostrar, né, aquele novo
casal, né, para aquela sociedade romana. Em relação ao lazer, já falei para vocês, né, que vamos ter o Coliseu, com as batalhas que aconteciam, né, dos espetáculos. Vamos ter também espetáculos teatrais, né, as lutas de gladiadores. Vamos ter, tipo, jogos que vão acontecer também, tá? E aí, pessoal, ainda em algumas situações vão ter também o que é chamado de batalha naval, né? Batalha na água. Outro ponto de religião. Galera, como eu já comecei falando com vocês, religião era politeísta, acreditava-se em vários deuses. E os deuses, eles eram deuses humanos, tá? Assim, não humanos, mas tipo, tinham feições humanas, características humanas, então tinham qualidades, tinham defeitos, tá? Se envolviam com os humanos também, né? Se eles quisessem, né? E aí, pessoal, justamente no começo, a gente vai ter que, quando a religião era politeísta, né, tinha a influência da cultura grega, né? Vamos ter justamente essa tabelinha aqui, ó, para facilitar. Qual é o deus grego? Qual é o deus romano? Qual é a característica? Então, ó, Zeus, na religião grega, era o deus romano. Júpiter, ele era o pai dos deuses, né? Ares, que é Marte, vai ser o deus da guerra. Afrodite, que é Vênus, a deusa do amor e da beleza. Poseidon, que é Netuno, né, deus dos mares, Hera, que é Juno. E aí dá para notar, pessoal, Marte, Vênus, Netuno, Mercúrio, são nomes de planetas que a gente, né, adotou. E aí, pessoal, nesse período que a gente vai ter esse politeísmo, para vocês terem noção, a hipocrisia que acabou sendo, eles, né, os romanos, faziam perseguição aos cristãos. E aí, justamente, pessoas cristãos que sofreram, tá, perseguição lá no futuro, quando Roma vai se converter ao cristianismo e a sociedade romana vai virar cristã, né? Tanto que temos as igrejas apostólicas romanas, né? Esses romanos lá na frente, né, depois de Cristo, que vai começar a perseguir as outras religiões também. Então, olha a contradição, né, que é como vai acontecendo. Então, pessoal, nessa época aí, ó, que acontecia várias perseguições, né, do povo que era politeísta aos cristãos, né, e a outras religiões, né, algumas coisas, o Estado, né, acabava controlando a religião, tá? O Estado, né, concordava, né, com essa perseguição. Enfim. Acontecia cultos em lugares de praças públicas também, ó, lugares privados, onde você queria homenagear os seus deuses, né? Porque fazia oferendas, sacrifícios, por quê? Tem que agradar o seu Deus, né? Caso ele tenha feito alguma coisa. E se você não agrada, ele também pode ficar com raiva e fazer algum tipo de praga lançar para você, como por exemplo, se falava muito, principalmente na Grécia, que se você não agradecesse aos deuses, você teria uma perda de colheita muito grande. E aí, ó, outra coisa para se ter o destaque, pessoal, é a mulher. Vamos compreender, então, a sociedade da mulher. Gente, a gente não tem tantos registros assim sobre a vida da mulher romana, porque a gente dá para notar que Roma deixava pouco de lado a vida da mulher, tá? E aí, ó, em relação a isso, vamos ter que em relação a entender um pouco da mulher, só vai ser mais preciso a partir de quando começar a se ter os censos demográficos, né? Começar a se contar direitinho. E aí a mulher tinha, né, as suas principais funções. Cuidar dos filhos, era fiar, né, tecer, fazer roupa, né? E aí, fazer os trabalhos domésticos, tá? Mas, apesar de tudo isso, elas tinham um certo tipo de liberdade e autonomia, tá? E aí, justamente, as mulheres, elas eram consultadas, né, em relação a alguns tipos de coisas para conversar com elas. E não só, tipo, elas eram consultadas para, tipo, como se ela não tivesse, tipo, tantas escolhas assim, sabe? Mas, assim, obviamente que nessa sociedade ela não é tão participativa na política, tá? Ó, temos aqui, ó. Habitualmente eram consultadas não só sobre assuntos que diziam respeito a seus filhos, como também sobre assuntos que envolviam a família, a vida social e a política. Mas que apesar disso, votação vai dizer assim, a mulher de tal tá votando? Não tá. Tá? Tipo assim, consultada né? Assim, em relação à Grécia, por exemplo, Atenas, elas têm mais liberdade, obviamente. Mas tem regiões que elas não são tão, né? Não tem tanta liberdade assim. É variante. Ó. E aí, para finalizar esse assunto aqui, tá? Algumas tinham participação nas cerimônias religiosas, tá? Iam a teatros,
tomavam parte nos banquetes, né, nos espetáculos. E aí, obviamente, que dá para notar, gente, a mulher que ela é da alta classe, né? E a mulher que é da baixa classe, porque é da alta classe. Isso é uma coisa que, minha gente, até hoje a gente consegue notar. Mulher que é rica, ela anda portada de uma maneira toda elegante, né? Cheia de colar, e ela quer mostrar e coisa de marca. Naquela época não tinha coisa de marca, né? Mas tipo, tchá, luxo, luxo puro. E as mulheres naquela época, né, em Roma, que elas não tinham tantas coisas, elas não tinham tantas regalias, né? Não precisavam trabalhar, né? E ainda por cima andavam com um pouco mais de roupa, não tão exalando riqueza, tá? Pessoal, eu creio que pela aula de hoje seria isso. Faltou só falar um pouquinho mais sobre política e a questão da economia, que se eu falo pra frente, a aula já tá longa, 25 minutos mais ou menos, né? E depois vem sobre o período da crise da República, tá? E, por fim, o momento do Império. Mas, no geral, pessoal, é isso. E qualquer coisa, pode me perguntar.